Irmãos, convido os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13 até o 23. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos mestres, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Que nesse momento, Pai, o Senhor possa abrir o céu sobre nós, revelar a tua palavra, encher-nos da tua glória, Senhor. Que nesse momento o Senhor possa cativar o nosso coração, os nossos pensamentos, tudo em nós para ti mesmo, Senhor. Fala conosco através do teu Espírito Santo. Glorifica o teu Filho Jesus Cristo nesse momento, Pai. Nós entregamos esse tempo nas tuas mãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto que nós conhecemos muito bem, que nós já lemos inúmeras vezes na nossa vida, mas muito importante para os nossos dias atuais que nós estamos vivendo hoje. Irmãos amados, para nós entendermos o que Jesus disse aqui, não podemos enfatizar um deles e excluir o outro. No caso, ele diz a porta e o caminho. Resultará em um extremo se nós colocarmos um apenas e excluir o outro. Deus coloca diante do cristão uma porta e um caminho. Essa é a realidade, irmãos, quando nós lemos aqui, a partir do verso 13, entrai pela porta estreita. Nós vemos que existe uma porta estreita, uma porta onde muitos se atrapalham com ela, irmãos. Não é uma porta onde é agradável ao mundo, não, mas é uma porta estreita, irmãos, não esqueça disso. E ele diz também que espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Então nós temos uma porta estreita e um caminho estreito. Irmãos, em João 10, capítulo 9, Jesus disse que Ele é a porta. Aquele que entrar por Ele será salvo e encontrará pastagem, irmãos. Jesus disse estas palavras. Nós sabemos que essa porta é Ele porque Ele disse na sua palavra, irmãos. Ele é essa porta estreita, onde muitos se atrapalham e muitos não querem ela.
Mas nunca se esqueça, meu irmão, que quando Ele abriu e nós passamos por essa porta estreita, o caminho que eu e você tem que percorrer é um caminho estreito também. Se nós nascemos de novo, irmãos, passamos por essa porta estreita, não podemos viver num caminho largo. Nós temos que viver num caminho estreito. Que caminho estreito é esse, irmãos? Esse caminho nos ensina muitas coisas. É o caminho que o nosso Senhor percorreu também. Um caminho onde eu e você tem que negar o nosso eu. Nós entendemos, irmão, que para que eu e você faça a vontade de Deus, para que eu e você tenha fé no Senhor, é de acordo com essas duas palavras, porta e caminho. Diante da vida de muitos irmãos, precisamos entender que a fé, no primeiro instante, ela é uma porta. Mas se não for aberto a porta do caminho da fé, irmão, nós não vamos praticar isso que nós estamos falando. E a obediência também é vista dessa forma. Se foi aberta, irmãos, aliás, a porta da obediência para todos nós, temos que andar nesse caminho da obediência, fazendo a vontade do Pai, irmãos, acima de tudo. Isso é o que o Senhor está dizendo aqui para nós. Entrar pela porta, irmãos, quer dizer passar por uma crise. Assim como a passagem tem uma porta que bloqueia seu avanço. Passar pela porta significa enfrentar algo que você nunca experimentou antes. Nós todos sabemos a grandiosidade do que o Senhor abriu os nossos olhos, da vida nova em Cristo que nós temos hoje pela fé. Nós todos sabemos essa verdade. Nós todos experimentamos essa verdade, irmãos. Essa porta que o Senhor disse aqui é uma porta estreita, irmãos. Uma porta onde aqui Ele disse que muitos não acertam com ela. Porque é uma porta onde nós temos que nos negar. Para que eu e você entenda, irmãos, que nós nascemos de novo em Cristo, isso não depende de mim e de você. Depende da fé que Deus coloca em nosso coração. Nós temos que tomar uma posição diante da palavra. Também compreendo esse detalhe. Mas o novo nascimento ele é o maior milagre que acontece na vida de qualquer ser humano. É em cima disso que o Senhor está dizendo aqui, sobre essa porta estreita e esse caminho estreito. Infelizmente, muitos nasceram de novo, irmãos. Creram na sua morte e sepultamento e também ressurreição com Cristo. Mas porque estão se atrapalhando, não estão andando nesse caminho estreito que ele também diz aqui. Irmãos, nascer de novo, passar pela porta estreita e viver no caminho largo, nós estamos perdidos com isso. Estamos perdidos. Você compreende que nós que nascemos de novo, não vivemos mais para nós mesmos. Vivemos para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, Cristo Jesus. Vivemos por Ele, irmãos. Vivemos por Ele. O cristão não apenas tem de atravessar esta crise, mas deve percorrer um caminho também. O caminho é longo e é necessário muito tempo para percorrê-lo. Isso é muito importante para nós, irmãos. Muito importante para nós. Jesus deixou muito claro para nós aqui. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Muitos não se acertam com essa porta estreita, irmãos. Muitos não se acertam. Mas quando o Senhor entra, depois de dizer estas palavras, eu gostaria que os irmãos abrissem Jeremias capítulo 6, o verso 16. Jeremias capítulo 6, o verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho,
e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Os irmãos sabem qual é o contexto desse capítulo 6, aonde aqui Jeremias, usado pelo Senhor, disse essas palavras ao povo de Israel. Ao povo de Israel que conhecia o caminho, mas que não queriam andar nele. Então ele foi muito claro aqui a esses irmãos. Onde vê a margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Irmãos amados, nós sabemos qual é o bom caminho. Nós conhecemos o caminho, irmãos, que é Cristo. Nós precisamos compreender, irmão, que esta verdade, não existe outros caminhos que levam até o Senhor. Não existe, meu irmão. O único caminho que nos leva ao Pai se chama Jesus Cristo, irmão. Não existe outro. Não se iluda com estas coisas. Se alguém vai estar um dia diante do Pai, os méritos estão em Cristo Jesus. Porque Ele nos abriu esta porta, irmãos. Porque Ele nos levou a entrar nessa porta estreita. Ele faz também eu e você a caminhar num caminho estreito. Precisamos entender, irmãos. Abra também em Isaías, capítulo 30, o verso 21. Isaías, capítulo 30, o verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aqui outra palavra que o Senhor disse ao povo de Israel: quando vocês falharem, quando os seus caminhos irem para a direita ou para a esquerda, ouvi uma voz por detrás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. Irmãos, quando o Senhor nos regenerou, nunca se esqueça que Ele nos comprou para Ele. Nunca se esqueça disso, irmão. Você não pertence mais a você mesmo. Ele comprou você e eu para Ele. Somos propriedades do Senhor, irmão. E quando eu e você erra, quando nós falhamos no caminho, Ele nos exorta, Ele nos disciplina, pelo único fundamento maravilhoso que o Senhor tem para todos nós, porque Ele nos ama, irmãos. Se este amor que o Senhor tem por nós não basta para mim e para você, irmãos, nós precisamos conhecer a imensidão do amor que Deus tem por mim e por você. Ao ponto dele enviar o seu Filho único, irmãos. Pense bem, o único Filho que Deus tinha, Ele enviou para nos resgatar do império das trevas. A palavra aponta que nós todos pecamos, irmãos. E nascemos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. E Ele envia o seu Filho para morrer a morte do pecador. Nós só podemos estar reunidos aqui, irmãos, porque o Senhor se entregou naquela cruz. Senão não seria possível nós estarmos reunidos aqui hoje, se Ele não tivesse entregado, se Ele não tivesse se oferecido, irmãos. Porque Ele foi a oferta agradável. Ele se ofereceu, irmãos. Esta é a verdade que nós sabemos do Senhor. Muito importante para nós, irmãos, saber do que Jeremias e Isaías foi profetizado, daquilo que Deus colocou a estes homens a escrever a sua palavra.
a repreender aqueles irmãos do passado, mas muitos não quiseram compreender qual era o caminho, irmãos. Muitos não quiseram. E aqui a palavra é muito clara para nós, irmãos. Quando eu e você se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvir uma voz por detrás de vocês, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O caminho é aquele que todos nós conhecemos, irmãos. João 14:6. Aquele é o caminho. Cristo é o caminho, irmãos. Ele é o caminho. Por isso nós precisamos entender, irmãos, sobre essa porta e o caminho que Ele nos diz da sua palavra. E também quando Ele entra sobre aquela possibilidade de nós acautelai-vos por esses falsos profetas. Entender todas essas coisas, irmãos, requer um cuidado muito especial da nossa parte diante do Senhor. Sobre esses dois textos que nós lemos aqui, irmãos, Deus hoje ainda nos chama a atenção dessa forma. Quando estamos fazendo algo errado, ou depois do erro, Deus nos dá todo dia uma nova chance para nos corrigirmos. Mas hoje o caminho correto não é apenas a prática do bem. Sim, isso é importante, mas hoje há um só caminho a ser seguido. Esse caminho é Jesus. Porque eu disse para os irmãos que o caminho correto não é apenas a prática do bem. Porque existem muitos religiosos, irmãos, que praticam o bem e não conhecem o Senhor. Por isso que não é apenas a prática do bem que vai nos colocar nesse caminho. Existe um prazer no nosso coração em ajudar o próximo. Mas muitos irmãos por aí afora ajudam muitas pessoas e não conhecem o Senhor. Nós podemos dizer dessa forma, irmão, nós que fomos regenerados pelo Senhor, nós que temos uma vida nova em Cristo, se eu e você ajudar alguém fora de Cristo, nós estamos traindo o nosso Senhor, irmãos. Traindo o Senhor. Podemos ajudar, sim. Devemos ajudar uns aos outros. Mas se eu e você ajudar alguém apenas com uma necessidade básica e não falar do Senhor, nós estamos traindo aquele que nos comprou, irmãos. Estamos vivendo um tempo difícil, irmãos, para a igreja. Um tempo difícil para todos nós. Nós, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo e vemos o seu grande sofrimento, tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele sofreu por amor ao Senhor. Hoje, irmão, nós vivemos um tempo tão difícil, que o testemunho do Senhor tem sido negado, irmãos. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Existe tanta confusão no meio cristão hoje, que ninguém mais se preocupa em dar um testemunho da sua vida, daquilo que você é diante do Senhor. Eu quero que os irmãos entendam, irmãos, que o que você testemunhar diante de pessoas, sem que seja a vida do nosso Senhor, isso será uma história apenas, irmão. O Senhor pode fazer muitas coisas na nossa vida, pode sim. Ele ainda faz milagres, Ele cura, Ele salva, Ele faz tudo, irmãos, ainda hoje. Mas o que eu e você precisa testemunhar é a vida do Senhor, é a vida dele, irmãos. Porque muitos estão anulando esse testemunho, muitos estão virando as costas para o Senhor, mesmo sem perceber, irmãos. Da mesma forma que Demas, aquele cooperador de Paulo, virou as costas para Paulo. E ele preferiu o presente século. Como está escrito na segunda epístola a Timóteo. Irmãos, não existe
sucessor de ministério, irmãos. Como ali nós entendemos que Paulo tinha seus sucessores, não, irmão. Paulo tinha os seus cooperadores. Ninguém pode suceder alguém, irmãos. Ninguém. Ele tinha Tito, Timóteo, Epafrodito, Demas também, só que Demas virou as costas para ele. E por causa desta palavra que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Essa palavra é muito importante para nós, irmãos. Grife ela na sua Bíblia. Medite sobre essa palavra. Que tudo aquilo que Jesus continua a dizer até o verso 23 está em cima desta palavra. Tudo, irmãos. Porque primeiro ele apresenta para nós a porta e o caminho. Aí ele entra, acautelai-vos dos falsos mestres. Nossa salvação não está ligada às obras, irmãos. Peço que você abra em Romanos capítulo 9, o verso 30 ao 32. Romanos capítulo 9, o verso 30 ao 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E assim, como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar que a nossa salvação, ela não está ligada a nenhuma das nossas obras. Nenhuma. Porque está muito claro aquilo que Paulo escreve aqui aos Romanos. Os gentios foram justificados porque alcançaram o decorrer da fé. Agora, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Muitos judeus, por causa das obras, daquilo que eles praticavam, eles achavam que estavam salvos. Mas Paulo escreve essa carta aos Romanos, repreendendo esses irmãos. No capítulo 11 também de Romanos, o verso 5 e 6 nos diz assim: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então aqui acaba de nos confirmar aquilo que Paulo descreve no capítulo 8, no capítulo 9, aliás, e quando ele também aponta aqui no capítulo 11, mostrando para esses judeus que também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Irmãos, o que significa remanescente? Deus não trabalha com inúmeras pessoas. Deus nunca deixou de ter o seu testemunho. Além de muitas pessoas estar virando as costas para o Senhor, Ele nunca deixou de ter um testemunho sobre essa terra. Nunca deixou e nunca vai deixar, irmãos. Isso é remanescente. Por isso que ele disse: se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então nós entendemos, e é bem claro para nós, que a nossa salvação que foi dada por Cristo não está ligada a nenhuma das nossas obras. Nós entendemos também que a fé sem obras ela é vazia. Mas essas obras não nos levam à salvação nenhuma. Nenhuma.
Se eu e você passou pela porta estreita, meus irmãos, ande pelo caminho estreito. Não tem como passar por essa porta estreita e esquecer e andar pelo caminho largo. Agora, enquanto muitos irmãos estão fazendo isso, irmão, não sabe o que é certo, o que é errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, que decisão tomar, que posição tomar. Muitos irmãos não sabem o que faz, irmãos. Por quê? Porque estão tendo dificuldade para andar no caminho estreito. Irmãos amados, para que eu e você entenda essas palavras que o Senhor disse aqui, esses versos que nós lemos no princípio, precisamos nos dobrar aos pés do Senhor, irmãos. Estamos vivendo um tempo tão difícil, irmão, aonde vou dizer para você que está sendo um privilégio para nós vivermos esse tempo hoje sobre a igreja de Cristo nessa terra. Ele tem procurado, irmãos, um testemunho real nas nossas vidas, aonde muitos irmãos do passado têm dito, e hoje no presente, que hoje é o último movimento de amor do Senhor para a sua igreja antes que Ele volte. Por isso que é um privilégio para nós estarmos vivendo esse dia que se chama hoje, irmãos, aonde existe tanta confusão, tanta mistura, irmãos, tanta mescla com o que é santo e com o que é profano. E muitos estão nem compreendendo o que é mais santo e o que é profano, porque estão tão mesclados com esse mundo que não entende mais o que é santo e o que é profano, irmãos. As pessoas começam a gostar das coisas que Deus não gosta, irmão. Começam a andar em caminhos que Deus não gosta. Quando nós não entendemos que o caminho que eu e você tem que correr e caminhar é um caminho estreito, irmão, um caminho apertado, aonde nós temos que negar o nosso eu, as nossas vontades, para que eu e você compreenda e avançamos nesse caminho, irmãos. Que caminho maravilhoso é esse? Irmãos, quando eu vejo o texto de Isaías 53:10, que Deus ali alegrou em moer o seu filho na cruz, irmão, não sei o que você vê sobre aquele texto. Quando você vê Cristo crucificado, irmãos, Ele se ofereceu àquela morte, Ele se entregou, e quando ali é escrito em Isaías 53:10, que Deus alegrou em moer o seu filho na cruz, irmão, você vê ali um Deus cruel, ou você vê um Deus de amor, irmãos? Se você vê ali um Deus cruel, irmão, que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque ali eu vejo um Deus de amor, que fez isso, porque Ele não tem nada com o pecado, irmãos. Ele queria nos purificar de todo o nosso pecado, aonde eu e você não tinha condição de se purificar por si mesmo, irmão. E Ele entregou o seu Filho, e o seu Filho se ofereceu-se. Oh, irmão, o que Cristo tem sido para nós? Um acessório apenas? Aonde nós viemos nos reunir nos domingos, de quarta, em outros dias da semana? Ou Cristo tem sido o alicerce da nossa vida, irmãos? O que eu digo para você, irmão, se Ele não for a coluna principal da nossa vida, Ele não é nada para nós. Jesus não está preocupado com a nossa situação financeira, irmãos, com os nossos bens. Ele não está preocupado com isso, irmão. Não se iluda com essas coisas, meus irmãos. Nós não somos desse mundo mais. Ele nos comprou para Ele. Nós somos propriedade exclusivas do Senhor. Se isso não alegrar e confortar o meu e o teu coração, nada desse mundo vai nos alegrar, irmãos. Nada. Precisamos comparar, irmãos,
o texto de Mateus 7,15, onde ele diz ali, acautelai-vos, com o texto de Lucas 6, do verso 43 ao 46. Peço que os irmãos abram, por favor. Lucas capítulo 6, do verso 43 ao 46. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Juntamente com esse texto, peço que os irmãos abrem Lucas capítulo 13, o verso 26 ao 30. Então diríeis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos, há últimos que virão ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, meus irmãos, o que nós comparamos sobre essas duas leituras que fizemos, sobre o verso 15 de Mateus 7, aqui Lucas escreve a todos, agora Mateus escreve especificamente aos falsos profetas. E é sobre isso, irmão, que nós precisamos analisar, sobre essas coisas. Todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Isso está escrito em Mateus 11:13. Nós entendemos que todos os profetas, irmão, e a lei profetizaram até João Batista. Depois disso, não tem mais profecia, irmãos. Tudo está ali em João Batista. Agora, para que nós compreendamos, peço que os irmãos abram em Jeremias capítulo 23, por favor. Jeremias capítulo 23, o verso 23, até o verso 32. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido os que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer o que meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte apenas como sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palavra com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor,
que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Você viu aqui quantas vezes, apenas nessa leitura, a palavra diz o Senhor. Hoje é pouco dito por aí afora, irmãos. Diz o Senhor. Você vê aí visionários tendo visões, aonde ali, eu vou dizer algo para você que eu vi de Deus. Vou dizer isso para você, irmão, isso é balela. Isso não existe. O que Deus tem para falar para mim e para você está na sua palavra, irmãos. Está na sua palavra. Junto com essa leitura, irmão, peço que você abra, por favor, em Ezequiel capítulo 13, do verso 6 ao 10. Ezequiel capítulo 13, do verso 6 ao 10. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperaram o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor, Deus: como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando se edifica uma parede, e os profetas a caiam. Junto com essas duas leituras, irmãos, você pode dizer para mim, isso foi dito ao Antigo Testamento. Aquilo que foi dito aos falsos profetas, que andavam ali ao redor do povo de Israel. Eu concordo com você, irmão. Isso foi dito no Antigo Testamento. Mas eu aponto para vocês que Pedro afirma que antigamente apareceram falsos profetas, mas diz que hoje aparecerão falsos mestres. Ele já sabia que Deus não falaria mais através de profetas, pois Deus já havia enviado o seu Santo Espírito para a terra. Essa é a realidade, irmão. Então, se aqui está dito, escrito, falsos profetas, o que Pedro mostra para nós hoje são falsos mestres, que enganam o povo, iludem o povo, não dá comida para as pessoas comerem, e sim lixo, porque eles não se preocupam com a salvação das pessoas, eles se preocupam com o seu próprio ventre. É isso que está tendo por aí afora, irmãos. É isso que está tendo. O que nós lemos aqui sobre essas leituras, em Jeremias e Ezequiel, uma palavra muito dura, mas uma palavra que nos encoraja, irmãos. Sobre esse último verso que nós lemos aqui, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. Você vê algo que tem acontecido por aí no nosso mundo hoje, irmãos?
O que o mundo busca, meu amado irmão? Paz. O que líderes religiosos têm feito por aí afora? O ecumenismo. Uma prática que não tem nada a ver com Deus, irmãos. Ecumenismo. Líderes religiosos estão perdendo seu tempo para reunir as religiões desse mundo em busca da paz. Aonde nós temos que ficar com a palavra de Deus, irmãos. Quando Ele diz para nós: quando vocês ouvirem paz, paz, haverá repentina destruição, e ninguém escapará disso, irmão. Está escrito em Tessalonicenses isso. Então, meu irmão, eu digo para você, não se iluda com o que tem acontecido nesse mundo por aí. Não se alegre com coisas que não convêm a nós que somos cristãos. Precisamos analisar. Nós lemos aqui sobre Pedro. Peço que você abra na segunda carta a Pedro, que Pedro escreveu. O capítulo 2, o versículo 1 ao 3. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1, 2 e 3. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Oh, irmãos, o Senhor é fiel à sua palavra, irmãos. Ele nos guarda, irmãos. Ele nos guarda, irmãos. Como está escrito lá no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro só pode vir das mãos do Senhor. Aquelas mãos furadas, irmãos. Aquelas preciosas mãos furadas, que um dia nós veremos face a face. O nosso Senhor está à direita de Deus Pai, glorificado, com um corpo glorificado, e nós veremos as suas marcas, irmãos. E nós vamos nos alegrar, porque Ele morreu a nossa morte. E Ele nos levou a estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não se iluda com esse mundo, irmão. Não se preocupe com o que tem acontecido, com o que vai acontecer. Não se preocupe. Firme os teus olhos no teu Senhor, irmãos. Não firme os teus olhos nas coisas desse mundo. Firme apenas no Senhor. Por isso que Paulo nos aponta e nos ensina, deixando para trás as coisas que ficam e avanço para o alvo. Oh, irmãos, se nós não entendermos que surgirão esses falsos mestres, já existem esses falsos mestres, irmãos, que têm enganado muitos com as suas doutrinas, com as suas palavras, com o seu sistema, e aqui, irmãos, eles estão infamando o caminho da verdade, por causa dessas palavras doces. Eles não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com o seu próprio ventre, eles não estão preocupados com a salvação das pessoas, irmãos.
Eles estão preocupados em se enriquecer nesse mundo. E nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que ele disse: acautelai-vos desses falsos profetas, irmãos. Provai se os espíritos vêm de Deus. Se esses homens que estão falando em nome de Deus, prove se eles são de Deus, irmãos. Porque o Espírito que habita em nós nos dá essa condição de provar se isso vem de Deus. Senão a nossa cabeça vai ficar confusa, irmão. E o Espírito que habita em nós não quer deixar nós com confusão e nem com dúvida, irmãos. Não quer. Ele não quer disso. Irmão, Jesus nos ensina que vamos conhecer essas pessoas pelos seus frutos. A leitura que nós fizemos. Esses falsos mestres e profetas serão conhecidos pelos seus frutos. Como tem sido o nosso fruto, irmão, que nós temos produzido? O meu e o teu. Vamos analisar isso. O nosso fruto que nós temos produzido. Como tem sido? Porque nós conseguimos olhar para o outro. Olhe para nós mesmos, irmãos. Quais são os frutos que eu e você tem produzido? Em base daquele texto de Gálatas 5:22. Se não for em base daquilo, irmãos, nenhum fruto que eu e você tem produzido tem glorificado o Senhor. Nenhum, irmãos. Agora precisamos entender, apenas Jesus é a árvore boa. Ali, quando ele diz ali, apenas ele é a árvore boa. Mas nunca se esqueça que eu e você que creu nele, fomos enxertados nele, irmãos. Será que isso não alegra o teu coração? Porque de mim e de você não vem nada bom, irmãos. Tudo que vem bom, tudo que é bom, desce do alto, do Pai das luzes. Tudo que é bom está em Cristo, irmão. Ele é a árvore boa. Por isso que nós fomos enxertados nessa oliveira maravilhosa. E porque nós fomos enxertados nele, nós podemos dar frutos que glorificam ele. É isso, irmão. Agora precisamos entender, irmão. Quero aqui apenas recapitular para a gente ler um último texto que eu quero ler com os irmãos. Se eu e você passou por essa porta estreita, tão importante para nós, onde nós nascemos de novo, onde nós fomos redimidos, onde nós encontramos descanso, porque essa porta que nós entramos, nós estamos num local diferente, aonde nós podemos encontrar pastagens para eu e para você. Agora, nunca se esqueça que quando eu e você passou por essa porta estreita, nós vamos caminhar por um caminho estreito, um caminho apertado que nos conduz à salvação. Nunca se esqueça disso, amado irmão. Senão nós vamos iludir com as coisas desse mundo. E o Senhor não quer que nós nos iludimos com as coisas desse mundo. Vamos abrir em Judas, o verso 10 ao 19. Judas só tem um capítulo. Epístola de Judas, do verso 10 ao 19. Estes, porém, quanto a tudo que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas.
ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quando a estes foi, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer junto contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Precisamos analisar, irmãos, aquilo que Judas escreve e aquilo que nós estamos vivendo diante do Senhor. Irmão, eu digo para você, irmão, nós não precisamos ouvir aquilo que eu e você quer. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim e para você. Essa é a verdade. Quando você tem um amigo que ele diz a verdade para você, esse amigo te ama. Agora, quando você tem um amigo que vê você no erro e passa a mão na sua cabeça, esse não é o seu amigo. Ele é um falso amigo. É isso que a palavra diz aqui. Esses aqui, que são aduladores dos outros por motivos interesseiros, pastores que se apacentam a si mesmos. Precisamos analisar, irmãos. Nunca se esqueça que nós passamos uma porta estreita, mas precisamos caminhar num caminho estreito, e esse caminho nos leva à salvação. Digo aqui, irmão, não se iluda com o que vai acontecer no nosso país. Não se iluda com isso. Não se alegre também com estas coisas. Se alegre, meu irmão, que o teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a nossa alegria, irmãos. Essa é a nossa alegria. Que ninguém pode apagar o meu e o teu nome se nós cremos no Senhor. Possa vir o que for nesse mundo, nós estamos escritos no nome do livro do Cordeiro, irmãos. Que essa alegria não seja roubada do nosso coração por nada nesse mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender a sua palavra e estarmos todos os dias aos pés do Senhor. Vamos orar, queridos irmãos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, pela tua palavra, Senhor. Firma os nossos passos no teu caminho, Senhor. Que nós possamos compreender que passamos por essa porta estreita e que precisamos caminhar e andar por esse caminho estreito, esse caminho apertado, mas é um caminho que nos leva à salvação, ó Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelo falar do Teu Espírito Santo aos nossos corações, Senhor. Continue a falar com todos nós. Que a nossa alegria seja apenas o Senhor, ó Pai. Que a nossa alegria não seja as coisas, momento, nada desse mundo. Que a nossa alegria seja apenas o Senhor Jesus Cristo. Que Ele é tudo para nós, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela grande salvação em Cristo Jesus. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esse tempo tão precioso, onde o Senhor nos permite estarmos reunidos como igreja, para adorá-lo, para bendizer o Seu nome
e para ouvir a Tua preciosa palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, e oramos assim em nome de Jesus. Amém.